PNP resolveu as dificuldades dos seus pacientes no consultório? Nossa, resolveu demais mesmo. Sim, Sim. resolveu. Com toda certeza, sim. Mudou a minha vida o PNP para... Faz toda a diferença, assim, para mim e para os pacientes. Sim, muito. Com toda certeza, sem dúvida. Muito, com certeza. Sim. Resolveu as dificuldades dos meus pacientes. Nossa, contribui. Então, tem resolvido. E o PNP ajudou. Tem resolvido, sim. Todos os seus pacientes. Né? Inclusive as minhas enquanto profissional. Sim, da Semana Neuropsi. Eu comecei a assistir, eu imprimi todo aqueles conteúdos. Eu falei, gente, essa mulher é louca, né? É muito conteúdo. Para mim tem sido muito bom. Eu tenho uma semana que é de graça e eu já estou conseguindo aplicar nos meus pacientes. E eu já estou vendo diferença hoje. A primeira pessoa que tinha que me amar não me amou, porque outras pessoas irão me amar. Escutei a vida inteira, se eu quisesse ter sucesso, eu precisava ser igualzinho ao meu irmão. Eu nunca fui nem parecido com ele. Quando criança, minha mãe ia limpar a casa e me colocava no sofá. Eu não podia descer de lá enquanto ela não terminasse de organizar tudo. Por vezes eu descia, e ela me batia muito. Uma vez, quebrei uma jarra de vidro e minha mãe me fez recolher e limpar todos os cacos. Cortei as minhas mãos e ainda apanhei. Eu fui abusada sexualmente e quando cheguei em casa, meus pais me bateram. Todas as vezes que eu chorava, meus pais me falavam para ir pro quarto, chorar sozinho. Eu tinha muita dificuldade de me concentrar para fazer o dever de casa na escola. Meus pais me deixavam na mesa, fazendo sozinho, chorando, até que eu conseguisse terminar. Tinha dias que eu ficava por ali 4 horas e eu não podia reclamar. Apanhar o tempo todo faz você começar a sentir que está errado. Não que você fez algo errado, mas que você é errado. Faz você ficar com muita raiva do seu agressor, mas que você não tem coragem de confrontar, até que o seu coração se cansa e você para de tentar. Isso é desamparo. Olha, Fran, eu não vou falar nunca, porque nunca é uma palavra muito pesada, mas assim, na grande maioria esmagadora das vezes, existe algo ali que ninguém viu. Muitas vezes ninguém viu. Eu já tive crianças que chegaram com diagnóstico de TOD e eram crianças violentadas, eram crianças com transtorno bipolar, crianças com autismo, crianças... Altas habilidades. Então, assim, diversos fatores e ninguém viu, sabe? Eu fico assim, ninguém olhou para ele, ninguém tentou vincular para conseguir entender o universo dele, porque não é como eu o vejo, mas como ele vê a vida, o mundo. Então eu preciso entrar na cabecinha para tentar olhar no olhar dele. Eu acho que essa é a grande questão da infância. Da prevenção. Isso Porque, para por você exemplo, é a prevenção como psiquiatra? O que para você fala assim, olha, se eu pudesse colocar um chip, né, no mundo de prevenção à saúde mental da infância e adolescência, o que você colocaria? no chip, eu acho que é o olhar mesmo. Pois é, chegamos à aula 3 dessa semana, tão especial que eu preparei para vocês, na unha, para que você consiga ter a melhor experiência de aprendizagem em saúde mental possível e que você resolva as dificuldades dos seus pacientes em consultório, ou dos seus clientes em organizações e clientes da escola também. Espero que essa semana já esteja te transformando. Eu já recebi muitas e muitos comentários de vocês, tanto nas minhas redes sociais, como aqui mesmo na aula, dizendo o quanto vocês estão sendo transformados, o quanto cada aula está sendo arrebatadora, fazendo vocês aprenderem a psicologia e a saúde de uma outra forma, reaprenderem percepções que vocês já tinham no consultório e não sabiam nomear, e trazendo calma para as angústias da profissão, né? Para aquelas angústias do olhar clínico, do olhar da escola, muitos professores e psicopedagogos me escrevendo. É por isso que a gente está aqui, para curar o mundo, para mudar o mundo, através da neurociência. E a gente só faz isso, né, gente, em comunidade, essa comunidade que a gente já está criando aqui, de pessoas que estão dentro desse movimento para curar o mundo com a melhor ciência e a mais atual possível. Então, bem-vindo à aula 3 da Semana Neuropsi Pro. Hoje vai ser uma aula super especial mesmo.
Eu preparei para você coisas maravilhosas, então de volta, você já sabe, né? Pega o seu papel, sua caneta, seu café, sua pipoca, fica atento, porque você não pode perder nem um segundo dessa aula. Vamos lá? Eu escuto muito das crianças, assim, eu queria que meu pai ficasse mais em casa, eu queria ter mais tempo, mais esses momentos de lazer com a minha família. Então, eles sempre escolhem a família, sabe? A gente fala sobre isso na anamnese também, né? Como é que é essa família? Como que essa família funciona? Você trabalha com o quê? Né? No teu tempo livre, o que você faz? O que vocês fazem em família? Quando a gente fala de neurociência que tá aqui, assim, não tem como a gente falar sem falar de afeto, de humor, de funcionamento, de ambiente, de tudo isso, né? Então essa anamnese que a Camila tá explicando tem a ver com esse entendimento de que nós somos tudo isso, né? Que a gente não é só o jeito que a minha cabeça funciona, porque eu nasci assim, eu sou influenciado pelo meio. E eu acho uma pena porque o dia de hoje, assim, a gente tem tanto distratores, você tem o celular, você tem muito açúcar, você tem crianças que não ficam com os pais estão trabalhando o dia inteiro, ou quando, enfim, são coisas que as pessoas estão desatentas, né? A socialização. Então, não tem muito olhar, tô te vendo aqui, né? Tô entendendo como você funciona. A escola com muita criança dentro de sala, você não consegue ter um olhar individualizado, as professoras exaltas. Então, acho que esse é um contexto que a gente tem que entender também, né? E que neurociência também vai nos ajudando, porque é um contexto de exaustão, de desamparo total, enfim, que pode ser traumático. E que vai fazendo com que a gente tenha um TDAH que não é mascarado, que você tenha até altas habilidades mesmo, até o TEA, o quanto que a gente não vê, né? Que não é, ou que parece que é, mas não é. Então, assim, é pros dois lados, porque o ambiente tá muito cheio de coisa. Aula 3, né, pessoal? Aula 3, episódio 3, episódio aula 3. Eu falei que isso ia ser uma experiência diferente pra você. E hoje a gente vai ter uma aula amostra, como eu já disse para vocês, iremos falar sobre desamparo aprendido e no final da aula eu vou falar para vocês sobre o PNP. Uma aula com um tópico específico, diferente do que nós vimos na aula 1 e na aula 2. Então até agora você já entendeu aqui, desde a aula 0, para quem já assistiu, todos os tópicos que influenciam no desenvolvimento de um cérebro saudável e não saudável. Você já entendeu também quais são as perguntas e respostas que a gente não aprendeu na faculdade, nem na pós deveria ter aprendido, como o nosso processo de regulação emocional, nossa experiência emocional, né, nossa aprendizagem emocional, se houve traumas ou não houve traumas no nosso histórico de vida e o que realmente são traumas complexos, sobre como é que a gente foi se desenvolvendo através das nossas experiências ambientais e genéticas, esse misto de tudo junto. Aprendemos também sobre como que você mapeia esses processos dentro dos seus clientes e dos seus pacientes, como é que você vai mapeando a partir do momento de agora, enviesando para entender como que esse cérebro está se constituindo. Aprendemos também que o cérebro vai contando essa história a si mesmo e como que você precisa entender, inclusive, das reações fisiológicas para que você entenda o que está acontecendo agora. Aprendemos também sobre a necessidade de você entender do cérebro na mudança, de exaustão e de estresse, que são questões que não... Uma delas, inclusive, é diagnóstico e não deveria. Outras duas não são diagnósticos e deveriam, para que você realmente consiga entender, dentro do mundo de hoje, que está passando por essas 3 questões, se realmente essas pessoas têm psicopatologias ou não. E depois, como é que você vai mapeando as anestesias, as compulsões, somente as dificuldades e as facilidades, com pensamento, emoções, consequências, para que você consiga efetivamente ajudar os seus pacientes, as pessoas que você quer ajudar. E hoje a gente vai falar sobre esse tópico tão importante que é o desamparo aprendido, que entra em tudo isso. Ele entra no seu mapeamento, ele entra naquilo que a gente não aprendeu na nossa faculdade e nem na pós. Nós somos hoje, dentro do PNP, né, o Programa de Neurociência para Psicólogos, o único curso que realmente aborda sobre isso, salvo os lugares que eu vou dar aula sobre isso, e aí acabo falando e trazendo informações sobre. Porque o desamparo aprendido, com esse nome, você vai até encontrar outros autores que falam sobre isso, como, por exemplo, Stephen Porges, como alguns autores que abordam traumas, geralmente internacionais, né, pesquisadores vão precisar abordar desamparo, mas o desamparo aprendido, ele, na verdade, nasceu no laboratório, né, ele nasceu no laboratório de psicologia, com um experimento... que hoje não pode nem mais ser replicado, completamente antiético, com cachorros, que hoje em dia não é nem mais aprovado esse experimento, e com cachorros que eram punidos, né?
E aí tinha aí dois grupos de cachorros, um grupo de cachorros punidos, um grupo de cachorros não punidos, que foi o experimento do Seligman, e um grupo de cachorros punidos incontrolavelmente. E esse grupo de cachorros punidos com choques incontrolavelmente começava a desenvolver um comportamento muito parecido com o comportamento depressivo. Estou resumindo do resumo aqui, da onde começou essa ideia de desamparo aprendido, né? Por que aprendido? Porque ele foi forçado, né? Você força alguém a ter um comportamento de desamparo. Porque o desamparo em si já existe. O que é comportamento de desamparo? Eu estou desamparado, eu estou sozinho, não há ninguém por mim. A gente já conhece isso na nossa vida há muitos anos. Então, desse experimento, depois, que foi um bafafá, que foi um auê, exatamente pelas questões éticas, começou-se a desenvolver depois com ratos, e com outros animais, mas hoje em dia é feito com ratos, experimentos de desamparo aprendido para manipular um comportamento de depressão. Ainda hoje isso é utilizado no campo da psicologia, da neurociência também e da medicina, e aí tem vários tipos de experimentos de choques ou de deixar eles com fome, ou seja, são tipos de punições geralmente biológicas, né? Quer dizer, ela precisa comer, você deixa sem alimento, ou você dá choque sem ele perceber, que é como se a gente estivesse basicamente apanhando ou sentindo dor, sem que você consiga controlar. E até hoje, inclusive um dos últimos congressos que eu fui, o pessoal da medicina ainda está usando esse experimento de desamparo aprendido com ratos para ver se existe inflamação, se isso causa também inflamações no intestino, para ver se esses experimentos ainda, se eles conseguem ter algum tipo de medicação que depois desse experimento o comportamento de depressão não se desenvolva e assim vai, né? A nível molecular hoje em dia está sendo usado, né? Não mais a nível só do comportamento. Comportamento a gente já sabe que ele causa comportamento depressivo. E esse comportamento depressivo, em alguns experimentos hoje, o comportamento ansioso, o que é o comportamento depressivo no rato? É o comportamento de desistência, ele desiste de seguir, tá? Então, a gente tá falando sobre isso aqui hoje, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente uma partezinha da aula de desamparo aprendido que a gente tem dentro do PNP. Então, a gente vai ficar falando excessivamente e necessariamente sobre esse assunto. Lembrando, pessoal, mais uma vez que lá aqui no PNP a gente tem uma aula de 5 horas sobre isso, inclusive com algumas técnicas de regulação e com muito mais explicação aqui. Eu vou dar para vocês um entendimento, para que vocês também entendam como é que mais ou menos a gente funciona, né, ali dentro do PNP, qual é a profundidade de conhecimento que a gente adquire, que é diferente da profundidade que vocês estão vendo aqui, né? Aqui a gente está vendo ainda esse conhecimento da superfície. Então vamos lá, vocês estão preparados? A gente vai começar o desamparo aprendido, vai começar a entender novamente isso através de um vídeo. Esse vídeo é um corte do seriado do The Crown, que está passando no Netflix, que é a história da coroa britânica, né? Basicamente a história da rainha, e aí depois vai contando a história dos filhos dela. Nessa série, que é uma série baseada em, acho que 100% de fatos reais, mas obviamente que tem fatos, não é 100%, né? Tem fatos ali que não são reais. Ele vai contando a história da família britânica, né? Eu já morei na Inglaterra, então eu sei o quanto isso é verossímil, porque isso deu um bafafá na Inglaterra, e a própria rainha, quando assistiu, ela tinha, até a morte dela, eu acho que tinha tido a 4ª temporada, falou, não, realmente, é isso aí que aconteceu, né? Então a gente começa a entender também um pouco todo esse movimento de como a família real se comporta na Inglaterra, o que aconteceram com essas pessoas. E aí quando você vai ver a série, que você vê a história, principalmente a história dela, né, da rainha e dos filhos dela, você começa a entender muitas coisas, principalmente na perspectiva do que a gente vai ver aqui hoje e do que você viu nas outras aulas. Então também é interessante você avaliar isso agora com olhos clínicos, né, para você entender aí ter todo esse processo de desenvolvimento. E a gente vai ver uma cena, que é a cena do príncipe Charles, moço ainda. Moço, hein, gente? Quem fala moço tem idade. Vou tomar um cafezinho aqui. O príncipe Charles ainda moço, onde ele ainda não tinha voz no reinado, ele nunca teve voz no reinado, só teve voz agora, que se tornou rei. E ele tinha sido enviado para dar um discurso, e nesse discurso ele não falou o que estava escrito para ele falar, ele mesmo escreveu e falou o que ele queria falar. Se você ver o seriado, você vai ver que isso não é
permitido, né, dentro de quem é da família real. Tudo que você fala tem que ser ensaiado e aprovado. E aí vocês vão ver a repercussão disso. E aí depois de ver a repercussão, eu vou conseguir explicar para vocês, então, o que isso tudo significa, tá? A gente vai assistir juntos aqui esse pedacinho. That's it? Is that the welcoming committee? What more is to be said? How about thank you, or well done? If we all had to thank one another every time we did anything in this family, we'd never get anywhere. I've just been on a very challenging post-investiture tour of Wales. It went better than anyone expected. Thank you. You were sent to Wales to show respect and heal divisions, not inflict them on your own family. I did nothing of the sort. I've had the opportunity now to read the translation of what you actually said, and the inferences you made. The similarity between Wales's suffering and yours was clear. Was it? Unmistakable. Only to you? To all Wales, apparently. If this union is to endure, then we must learn to respect each other's differences. Nobody likes to be ignored, to not be seen, or heard, or listened to. Well, am I wrong? Isn't there a similarity between my predicament and the Welsh? Am I listened to in this family? Am I seen for who and what I am? No. Do I have a voice? Rather too much of a voice for my liking. Not having a voice is something all of us have to live with. We have all made sacrifices and suppressed who we are. Some portion of our natural selves is always lost. And that is a choice. It is not a choice. It is a duty. I was a similar age to you when your great-grandmother, Queen Mary, told me that to do nothing, to say nothing, is the hardest job of all. Bom, pessoal, essa é uma cena, a gente viu uma partezinha dela pra gente não se delongar muito aqui, muito dura. Quando você vê essa cena, todas as frases faladas nessa cena explicam depois a visão que a gente tem hoje do rei Charles, né, do que aconteceu com ele, da pessoa difícil e rígida que ele se tornou, do que aconteceu depois com a princesa Diana, do comportamento dele. E aí quando você vê isso, você vê até a história da infância dele, enfim, os filhos da rainha foram criados no internato, né, eles não viam a rainha, não foram amamentados, não foram nada, né, e eles tinham horário para ver. E depois quando você lê também a biografia do Harry, que é o filho dele, que eu recomendo que vocês leiam, porque é uma história de trauma e desamparo também, assim como da Viola, você começa a entender o quanto o desamparo traumatizou essa família. Então, muitas vezes a gente vai, quando entende de desamparo, a gente entende que o desamparo pode existir sozinho, mas todo trauma tem uma história de desamparo, desses traumas complexos, né, onde há abandono emocional, óbvio, né? Tem uma história do que é esse desamparo, é uma punição contra a nossa biologia, e aí vamos lembrar que nós somos seres sociais, nossa biologia social, nossa biologia emocional, nossa biologia de desenvolvimento, de maneira incontrolável. Não tem o que você faça, você pode espernear, você pode escrever para um jornal, você pode brigar, você pode ficar agressivo, você pode ser o melhor aluno da escola, você pode ser a menina mais bonita do colégio, você pode ser a criança mais educada ou a menos educada, não importa o que você faça, você será punido. E essa punição, quando a gente traduz para o nosso mundo, ela é uma punição social, uma punição afetiva, ela é o não ser visto, ela é o engole o choro, repetidas vezes, obviamente, né, pessoal? Não é uma vez, duas vezes, né? O que às vezes acontece na nossa vida, mas essa repetição de ser punido por ser quem se é deliberadamente e sem aviso, tá? Que é o que a gente chama hoje e é como a gente avalia hoje o questionário de desamparo aprendido que a gente usa em humanos, né? A gente tem hoje na academia um questionário de desamparo aprendido que hoje é usado em humanos, porque você não pode fazer experimentos de desamparo em humanos, você não pode, por motivos obviamente éticos, desamparar pessoas. Então, o que a gente faz hoje, né? Hoje os estudos são continuamente feitos com ratos, nem precisa mais para criar desamparo, mas ainda temos. E aí você tem os estudos com humanos, o questionário de desamparo aprendido, onde se compara esse questionário com doenças, com depressão, com ansiedade, com uso de substâncias, com dificuldades cerebrais, e aí você compara isso sempre na vida adolescente ou na vida adulta, né? Então é em cima também de uma história de vida da pessoa e da percepção dela da infância, tá?
E aí, a gente abre com isso, porque quando a gente fala de desamparo, e a gente falou tanto de estresse e de exaustão na última aula, a gente começa a entender que, poxa, será que pessoas que têm desamparo de infância, de adolescência, lembrando que esse cérebro está em desenvolvimento, como que essas pessoas hoje estão lidando com estresse? Por que nós temos tanto problema de estresse hoje na vida adolescente e na vida adulta? Por que a gente hoje, o estresse é o motivo número 1 para a predição de depressão, principalmente, e ansiedade generalizada, né? Então, ele como se ele fosse o botão que desencadeia depressão e ansiedade generalizada, né? E aí a gente tem alguns ensaios de estudo sobre isso, esse daqui é um deles. Então, aplicando a nossa vida cotidiana, isso significa que nos sentimos incertos quando prevemos que os resultados são diferentes do esperado. Então, óbvio, desde incertezas a mudanças, que a gente falou da aula passada, até punições repetidas. E que não podemos evitar surpresas. Então, isso não deixa de ser um desamparo. Às vezes a vida desampara, né? Às vezes a vida te desampara com repetidas mortes, repetidas perdas, e você não tem como controlar, né? Isso não quer dizer que você tá bem, né? Você tá tendo um desamparo aprendido. Como todos os sistemas cognitivos se esforçam para reduzir a sua incerteza, lembra? Porque o cérebro gosta de segurança, então o cérebro gosta de certezas, eles enfrentam uma restrição crítica. Reduzir a incerteza requer energia cerebral. Então o cérebro vai colapsar, tá? Nesse processo de estresse. E essa característica do cérebro de priorizar sua alta energia é a noção do cérebro egoísta que eu falei para vocês. Então, em tempos de incerteza, o cérebro egoísta exige uma energia extra do corpo. Lembra que eu falei para vocês da glicose? Se apesar disso tudo, o corpo tá lá, o cérebro tá lá, tentando, nessa incerteza, nessa punição incontrolável, o cérebro não consegue reduzir a incerteza, os choques, os castigos, o fica quieto, as dificuldades da vida que a gente não tá conseguindo controlar, uma crise de energia cerebral persistente pode sim desenvolver, sobrecarregando o indivíduo com carga alostática que contribui para o mau funcionamento cerebral, memória prejudicada, aterogênese, diabetes e eventos cardiovasculares e cerebrovasculares subconsequentes. Então a gente começa a entender que no mundo de desamparo, porque nós fomos criados em desamparo, traumatizado, desamparado, aonde a escola desampara, punições, né, que a gente falou sobre isso ontem, vamos fazendo as correlações aí, vamos dizendo aqui se vocês estão conseguindo, aonde dentro de casa existe desamparo emocional, existe muitas vezes negligência, eu te dou um celular, mas eu não te dou meu olhar, eu não te dou meu afeto. Eu te dou a melhor escola, mas eu não te acompanho para entender o que você está aprendendo, mesmo que você peça. E se você começa a ter comportamento ruim, eu te coloco no psicólogo, mas eu olhar para você de jeito nenhum. Isso é negligência emocional. O que é isso? É uma punição incontrolável. Não tem o que a criança faça, não tem o que o adolescente faça. Ele não é olhado. Dentro de casa, muitas pessoas vivem um relacionamento assim entre adultos, em empresas, às vezes, como eu falei para vocês, na própria vida, tá? E aí, a gente tem outros ensaios do desamparo conduzindo à falta de regulação do estresse. Então, o desamparo é representado por um padrão de ativação mais estereótipo em todo o cérebro. Isso daqui é de um estudo feito com ratos, onde eles fizeram ratos resilientes, né? Ratos que não sofreram desamparo e ratos que sofreram o experimento de desamparo. E nesse estudo, onde você teve esses dois grupos de ratos, os ratos que sofreram desamparo tinham um padrão estereotipado cerebral de baixo funcionamento. O cérebro funcionava inteiro num funcionamento baixo, que é o comportamento depressivo, um simpático mais desativado, só que com pensamento ruminativo, que seria no humano, né? O rato não tem pensamento ruminativo, ele tem todo o seu movimento cerebral mais diminuído, tá? Desse processo cerebral diminuído, esses ratos, nesse estudo aqui que eles fizeram, eles quando eram colocados, a gente tem ali os ratos de desamparo, essa bolinha vermelha vazia, tá?
Vejam que essa bolinha vermelha vazia, nesse primeiro gráfico que está escrito Escape, Latency e Failure, quantas vezes eles falhavam em escapar. Então, depois de colocar esses ratos sobre as punições, eles colocavam eles num lugar que a porta estava aberta, eles podiam ir embora e eles não escapavam, tá vendo? Olha como os pontinhos vermelhos são os mais altos da pontuação de escape. É o comportamento de desistência. É o que a gente chama da procrastinação, é o que a gente chama da desistência. E aí, quando a gente faz um paralelo para o cérebro humano, tem a ver com a área da amênula, tem a ver com medo de ir ao mundo, porque eu não sou suficiente. São as frases que você viu no começo dessa aula. Todas as frases que você viu no começo dessa aula são frases reais, extraídas de pessoas, que eu pedi para essas pessoas. Isso, inclusive, é uma parte de um episódio que a gente tem, de um dos meus cursos, e as últimas frases são do livro da Viola Davis, que eu falei para vocês, Em Busca de Mim. São todas frases reais de desamparo, nenhuma delas foi inventada, não são da minha vida, são da vida de muitas pessoas, né? Então essas frases, se a gente, como nós não somos ratos, essas frases são as frases de desamparo, de escutar muitas vezes que a gente não pode, que não é capaz, são frases punitivas. Então a vida pune normalmente, mas os nossos cuidadores também punem, repetidamente, não nos permitindo sentir, chorar, não olhando para as nossas dores, não nos guiando. Lembram da aula 1, quando a Viola fala, na minha adolescência eu tinha que ter alguém que me guiasse? Isso é desamparo aprendido, você não tem quem te guie, você não tem quem te oriente quando o seu cérebro está imaturo e precisa. A mesma coisa numa mãe de puerpério, sempre quando eu falo de desamparo, a gente não pode esquecer da mãe no puerpério, que necessita do outro para cuidar do seu filho e não tem, muitas vezes, está ali sozinha no processo de desamparo, tá? Então, e aí o que acontece? Assim como os ratos, a gente tem um comportamento de desistência, geralmente voltado àquela punição, então não é a tudo. Então, desistência de si mesmo, desistência da sua profissão, desistência de um relacionamento, depende do que tipo de desamparo a gente teve, em relação a qual tema da vida. Muitas pessoas, por exemplo, criadas por pais narcisistas ou tóxicos, né, ou mesmo pais tradicionais da época que achavam que estavam fazendo o correto, que apanharam também, enfim, elas escutaram a vida inteira que elas não eram suficientes. Então esse cérebro foi desenvolvendo, entendendo que ele não era suficiente. E é isso que ele vai replicar, é um desamparo aprendido, porque venham aqui comigo, você acha que uma criança que está com cérebro em desenvolvimento tem que aprender que ela não é suficiente? Você acha que ela tem que aprender que ela não é boa, que ela não é legal? Ai, Franciele, mas daí como que ela vai saber que ela tem coisas para desenvolver? Não é dizendo que ela não é suficiente. É dizendo que ela é suficiente. E por ela ser suficiente, tem coisas que a gente vai melhorando ao longo da vida. A gente tem que melhorar aqui. Eu tenho coisas boas e ruins, mas não insuficiência. Você imagina uma criança, um adolescente que necessitam de afeto, a gente já entendeu isso de vínculo, e recebem sempre uma ordem. Tem que fazer e tem que fazer. E se você não fizer, eu não te amo. Eu só te amo se você fizer o que eu quero que você faça. A gente tem essa condução até hoje de educação. Isso é desamparo. E ele tem consequências seríssimas. Então, voltamos à pergunta. Por que será que somos a geração com mais índice de depressão? Fomos não, né? A geração de adolescentes. Agora a gente também tá tudo depressivo, não sabe que tá com exaustão, tá com burnout, com alguma coisa a gente tá. Da onde vem? Franciele, você tá dizendo que tudo vem de desamparo? Absolutamente não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender também de desamparo, porque pode vir também daí. Vamos lembrar que as psicopatologias são multifatoriais, elas nunca têm um fator só. Então você vai ter que ir montando quebra-cabeça. É um pouco da genética, é trauma, o trauma está sempre relacionado, tem desamparo, tem hábitos, tem pobreza na infância. Então a gente vai montando quebra-cabeça e tratando todas as variáveis que causaram este cérebro que hoje funciona desse jeito, com essa psicopatologia ou não. Aqui é um outro gráfico desses ratos, né? Então, você vê que esse que tá o mouse 4, com tá escrito helpless, é o de que sofreu desamparo aprendido, e o quantas vezes eles falham em escapar, que é esse failure. Então, veja, de todos os grupos, eles são os que mais falham em escapar. Eles fizeram 3 grupos resilientes e um desamparado.
a pessoa fica aprisionada. Então, sabe os treinamentos de sono? Sabe quando você vai dizendo, você vai deixando de amparar as necessidades físicas, emocionais e cognitivas desse cérebro em desenvolvimento? Ele não aprende que a vida é dura. Ele aprende que a vida é dura e que não adianta ele tentar pedir ajuda, pedir um abraço, pedir carinho. Ele vai ter que se virar sozinho. Algumas pessoas conseguem, por outras variáveis, se virar sozinho e sofrem emocionalmente. A gente atende essas pessoas no consultório. E outras pessoas não conseguem. Não existe um padrão. Ah, desamparou, vai ter depressão. No humano não é tão assim, né? O que ele tem, geralmente, é esse senso de desistência de si mesmo ou do mundo, daquilo que ele aprendeu que ele não poderia, daquele que ele não deveria, tá? Aqui a gente tem um outro estudo das ativações do cérebro desamparado, e dessas ativações do cérebro desamparado, isso aqui é um cérebro de um rato, que como eu falei para vocês, a gente só pode causar desamparo, né, hoje em dia, hoje os estudos têm sido feitos em ratos, e ele ativa aqui a necessidade de recompensas e vícios de maneira mal adaptativa, tá? E deixa o cérebro bloqueado em um estado estereotípico que eu falei para vocês de baixo funcionamento. Esse estudo aqui, gente, é um estudo de 2016, ele é muito interessante porque ele foi um estudo com uma revisão, que todo esse cérebro dos ratos desamparados estavam em baixo funcionamento, como se fosse um cérebro desistente mesmo, né? Aprendeu que ele tem que funcionar no seu mínimo. Mas a área de recompensa em alto funcionamento, querendo funcionar muito, ou seja, necessitando de dopamina, então ela vai buscar nas substâncias, aí o uso de substâncias está muito condicionado ao desamparo, tem alguns estudos sobre isso, inclusive do último congresso que eu fui, com adolescentes, uso de substâncias e desamparo aprendido na infância. E a gente tem também a área que estava em altíssimo funcionamento, uma das únicas, porque o resto estava tudo em baixo funcionamento, que era o locus coeruleus. Eu até trouxe aqui para vocês verem, que é esse LCzinho bem aqui quase indo para a medula, aqui, tá? Espinhal, no fim do cérebro, tá? Rente ao cerebelo aqui do lado. E o locus coeruleus é uma parte tão importante do cérebro porque ele manda sinais de noradrenalina e epinefrina também para o sistema nervoso. Ele é ativador do sistema nervoso e do corpo. E aí essa área ficou super ativada, gerando um processo de estresse, como se esse corpo sempre tivesse estressado, mas não tivesse força para reagir. Então é um cérebro, gente, pensem em um cérebro todo em funcionamento baixo, cognição baixa, emoção baixa, tudo baixo. Mas a noradrenalina ali, ó, em alto funcionamento. Ele gera esse movimento de estresse, tem algo aí, mas o corpo não reage, né? Então, a gente tem um eixo totalmente desregulado, tanto de HPA quanto de processamento. Então, muitas vezes é esse o sintoma que você vai ver no seu paciente, né? Ele tá sempre alerta, mas ele não tem força para nada. Força mental, muitas vezes. Ele fala, pra quê? Eu desisti de tentar, nunca ninguém vem. Muitas vezes a gente vê a fala de pessoas dizendo assim, pois eu apanhei muito na infância, mas sabe o que? Eu mereci apanhar na infância. Vocês viram ali, vou passar esse vídeo aqui pra vocês agora. A gente tem exatamente esse corte aí sobre desamparo aprendido e as crianças que vão para adoção. Quero que vocês assistam. Vamos lá? Antes da neurociência, Fran, eu não conseguia entender o tamanho do arrombo que um desamparo traria para uma criança. Eu sei que o abandono, a negligência, a violência trazia situações muito difíceis, né? Mas eu não conseguia perceber, na teoria, e juntar com a prática, o quanto aquilo ali poderia impactar a vida do ser humano. Mas o quanto isso, tecnicamente falando, impactaria uma criança a curto, a médio e a longo prazo. Então, quando as crianças iam para mim, é claro, a gente sofre junto, a gente sofre, e eu digo que eu sofro até hoje, porque o dia que eu perder essa minha sensibilidade de sofrer com elas, e pela história delas, eu não tenho que estar lá onde eu tô, né? Porque senão vai ser tudo muito no automático. Elas me contando com relatos muito fortes de abuso, me contando que elas foram culpadas pelo acolhimento. Eu pergunto, por que você tá aqui? Elas falam assim, porque eu não lavei a louça para minha mãe. Daí eu pergunto, mas por que você tá acolhida?
porque eu não quis ir para a escola. Teve uma semana, esses dias, semana retrasada, que falou assim, uma menina, 4 anos. Eu falei, mas por que você tá acolhida? Conta pra tia. Daí ela disse assim, eu tô acolhida porque minha mãe não consegue pentear meu cabelo, porque eu não gosto de tomar banho. Eu falei, é por isso que você tá acolhida assim? Aí minha mãe não gostava de pentear meu cabelo. Então, é uma coisa tão simples que para ela era por aquele motivo. Então, porque ela não conseguia reconhecer a violência. E aí, a gente precisa entender que, como nós somos seres biologicamente programados para pertencer, esse cérebro que vai se desenvolvendo com esse histórico e repertório muito grande de desamparo aprendido, ele vai causando, a gente vai ver geralmente a principal emoção dessa vergonha social. Então a pessoa para de tentar, e não é essa vergonha de ficar, ter vergonha das pessoas, né, de ficar com a bochecha vermelha, é uma vergonha de senso de existência, o senso de incapacidade, senso de insuficiência. Eu não sou suficiente para terminar uma tarefa, eu não sou suficiente para ser amado, e a gente vê isso muito quando a gente vai cavucar na fala das pessoas. O que, infelizmente, algumas abordagens da psicologia antiga dizem pra gente que é vitimismo. A partir de agora, gente, você tem que pesquisar o vitimismo, porque ele não acontece aleatoriamente. Tem dor aí. Possivelmente um desamparo aprendido, tá? Então você vai entender. E aí a gente chama isso nos estudos de neurociência do eu social ameaçado, né? Então esse eu social, que é a nossa parte, a nossa necessidade de busca de pertença, aonde a gente sabe hoje, por conta dos estudos neurocientíficos, que essas experiências de vergonha social, ou seja, de desamparo aprendido social, esse senso de incapacidade, de não ser amado, de não ter ninguém na tua vida para te ajudar, de ter que se regular sozinho, de tudo isso, fazem com que o nosso cérebro tenha uma alteração fisiológica, uma alteração neural, que causa uma alteração fisiológica de estresse de ameaças sociais. Então a pessoa vive em estresse e vive com uma oscilação muito grande de estresse e possivelmente cansaço. Então eu quero que vocês acompanhem aqui os 2 parágrafos, o segundo e o terceiro parágrafo. Esse aqui, o aumento do cortisol está relacionado a situações sociais de vergonha ou a evitação da vergonha. E aí a gente vai achar que isso é besteira. Besteira a gente não pode achar, né, gente, eticamente. Ansiedade, pânico, e muitas vezes essa pessoa tem um histórico de desamparo muito grande, então ela não tem nada clinicamente, entende? E tem evidências recentes, mostra uma relação bidirecional entre o comportamento de desamparo, de vergonha social e processos inflamatórios. Então a gente tem no nosso sistema nervoso o que a gente chama de citocinas inflamatórias e pró-inflamatórias, a IL-6 e a IL-3 são algumas dessas. E aí a gente tem alguns estudos, na aula de desamparo do PNP eu mostro esses estudos inclusive, que vão nos mostrando a redução e o aumento de algumas delas. Então esse corpo inflama mais, ele fica mais doente, ele não luta tanto contra as doenças, contra as bactérias, né? Que são a nossa maneira, nossa imunidade basicamente. Então ele mexe com o nosso sistema imune. Assim também como o trauma mexe com o nosso sistema imune, tá? Então até mesmo essas crianças e esses adolescentes, esses adultos que ficam muito doentes, estão sempre doentes, né? O corpo não tem força para lutar, porque aprendeu por algum motivo na sua constituição lá de base da infância e da adolescência. E aí só pra gente terminar essa parte de desamparo, esse daqui é um estudo muito bacana, porque lá na aula de desamparo dentro do PNP, eu falo, tem toda uma parte só sobre pais e filhos e processo educacional e o desamparo aprendido. E esse aqui é um estudo muito legal, porque eles pegaram 2 grupos e eles tentaram entender se o medo dos pais de errar, da mãe e do pai, tinha alguma influência no medo dos filhos de fracassar. E aí, com esse medo de fracasso dos filhos, um comportamento de quem teve desamparo, de não tentar, de procrastinar, de não tentar, de paralisar mesmo, né? Esse comportamento de paralisação. Então vejam o segundo parágrafo. As mães com muito medo do fracasso tinham maior probabilidade de retirar o amor do filho quando este cometia um erro ou falhava. Gente, isso é desamparo aprendido. Então você precisa tratar a mãe e o pai, porque os pais também fazem isso, para ajudar essas crianças. O professor, para ajudar essas crianças. Porque se, quando eu vejo que você erra, eu retiro o meu amor, mesmo que
sem perceber, eu tô desamparando você. Eu que vai lidar com meus próprios problemas, entendeu? E aí a gente já começa a entender todo esse processo de como que uma geração desamparada e que não pode errar, e que tem que ser perfeita, e que tem que estar na rede social fazendo isso, isso e aquilo, desampara outra geração. E como uma geração traumatizada, traumatiza outra geração. Porque a gente, por mais que a gente estude separado, vocês vão ver lá dentro do PNP que vai ter até separado, são módulos separados. Quando a gente faz essa leitura clínica ou na escola, a gente está fazendo essa leitura junta. E aí a gente está começando a entender mais ainda a importância da gente não desamparar os nossos clientes, os nossos pacientes. Isso não quer dizer a gente ter uma postura assistencialista. Não, eu não vou fazer por ele, eu não vou dar dinheiro para ele, não é isso, não é dó. É que a gente, no exercício da nossa profissão, não puna essa pessoa moralmente por algo que ela não está conseguindo fazer. Então eu tenho que construir com essa pessoa, e para mim isso vem pelo nosso trato de vínculo e pelo nosso conhecimento, que se ela está me dizendo que há uma dor aqui, eu preciso pesquisar onde está essa dor. Salvo quando a gente entendeu que essa pessoa tem transtorno de personalidade lá, das psicopatologias, esqueci o nome, gente. Das psicoses, nem é mais esse nome, eu sei que não é mais esse nome no DSM-5 que mudou, tá? Salvo quando a pessoa é psicopata, sociopata. Também não é mais esse nome no DSM-5, né? Então, salvo esse caso, se existe dor, independente se você é dentista, enfermeiro, médico, psicólogo, professor, olhe para essa dor, não desampare a dor. A dor é fisiológica. Não fale que vai passar. Pode até falar que vai passar, desde que você esteja junto. Investigue no mínimo. Mas todas as vezes, pelo menos não faça isso sempre. Entenda que o nosso processo, a gente já tem uma geração desamparada, e é por isso que as pessoas hoje em dia, quando eu falo sobre vínculo, elas nem entendem o que é. Elas acham que é permissividade. Toda vez que a pessoa assiste uma aula 2 e fala assim, não, mas criança precisa de limite, não entendeu nada. Gente, não entendeu nada, vocês têm que entender isso. Olha como a gente foi tão desamparado e tão traumatizado, às vezes a gente tem os dois, que a gente não consegue nem compreender que existe uma diferença entre regras, aquilo que eu posso ou não fazer, não posso bater, não posso maltratar, não posso quebrar um negócio de propósito, que acidentes acontecem, e se você vai me castigar ou não. A maneira com que você conduz o que não pode ser feito pode desamparar ou não. Ou você explica aquele cérebro que não está entendendo. Eu acho isso tão interessante, porque se chega um adulto na sua casa e quebra um copo, você fala, tá tudo bem, vamos limpar, claro. Se o seu filho quebra um copo, você briga com ele, que é uma criança, não tem nem coordenação motora. Paramos com isso. Paramos. Se você é uma pessoa dessa, ou se você fala sobre limites, estude primeiro sobre desamparo e trauma para você poder falar de uma maneira correta, gente, porque não dá mais. Não dá mais pra gente continuar com esse discurso vago, vazio de limite. Limite é aquilo que permeia, todos nós temos, uma convivência, mas não é não chorar, não é ter que aguentar o meu grito. Isso não é limite. Limite é feito com gentileza. Não é bater porque errou, não é deixar de castigo. E mesmo no limite, a gente precisa entender que existe dor, principalmente se for um cérebro em desenvolvimento. Ou você vai pro trabalho feliz todo dia? Não vai. Aí imagina você acorda pra ir e fala assim, nossa, hoje tá difícil pro trabalho, mas você vai mesmo assim, e fala assim, ai, para de reclamar, fica quieta. É isso que as pessoas dizem que é limite com a criança. A criança e o adolescente, a gente não tem direito a nada, nem a reclamar. Eu entendo que às vezes você vai precisar intervir num excesso. Mesmo essa intervenção pode ser respeitosa. Não vou nem perguntar como é que você gostaria de ser tratado, porque muita gente nem sabe mais. Então, olha, a gente precisa estudar sobre isso. Precisa, porque não vão me dizer que o mundo está funcionando bem. O mundo não está funcionando bem faz muito tempo. E a gente tem que parar de desamparar as pessoas.
O adulto hoje que entra aqui neste consultório, tenho visto muito como essa criança que foi desamparada, que não foi acolhida e que agora entrou também nesse processo de não se acolher, de não se amparar, que é o que a gente ouve falar de autossabotagem. Né? Que inclusive é uma forma do cérebro se defender, ele aprendeu desse jeito. Mas aí a boa notícia é que a neurociência traz, do mesmo jeito que o seu cérebro aprendeu a fazer isto, a gente precisa ensinar um outro caminho para o nosso cérebro, porque isso gera uma alteração neurobiológica do seu cérebro. Só que pela plasticidade cerebral que nós temos, explicada muito pela neurociência, a gente pode fazer um caminho diferente e te ajudar nesse processo, né, de ressignificação, de amparo e de desenvolvimento, né, da sua vida, das suas potencialidades. Eu quero então que você entenda que por mais que você talvez tenha aprendido na sua faculdade, na sua pós, na vida, no livro que você leu, que limite tem a ver com punição, não tem. Gente, limite e punição, eles não deveriam entrar nem no mesmo lugar de entendimento. Não dá. Se você ainda acha hoje que limite tem a ver com punição, presta muita atenção nessa aula, estuda desamparo, estuda trauma, porque a gente aprendeu muitas vezes aquilo que a gente não deveria. Então, entenda que limite está de um lado, é aquilo que precisa ser feito, a punição está de outro lado. A punição, ela não deveria existir, ela não agrega. Ela traz doença mental, ela traz modificação cerebral, ela traz processos de um cérebro negligenciado, ela traz ativação do eixo HPA. Mas como que a gente faz agora para mudar tudo isso? Porque eu, quando comecei a estudar desamparo, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso que eu já fiz? Como é que eu volto e peço desculpa? É isso que a gente pensa, sente. Muitos alunos do PNP falam, as pessoas falam, eu parei na aula de desamparo e trauma porque eu precisei reaver o relacionamento com os meus filhos e retomar mesmo. E pedir perdão por algumas coisas e rever o que tinha acontecido na minha vida. E eu fico me perguntando, porque veja, se a gente aprendeu isso de algum jeito, é porque isso está dentro do sistema que a gente aprendeu, a gente precisa mudar a nossa faculdade. E a gente pode, com essa informação aqui, gente, mudar a história de vida sua. Ainda dá tempo, entende? A dos seus pacientes, a da escola. E eu quero que você entenda como isso é possível, vendo as histórias de possibilidade de modificação em lugares que a gente imaginava que não teria como modificar, como no sistema adotivo, como dentro do SUS, que vocês vão ver aqui que a minha aluna atende, e como dentro de casa e com os nossos pacientes em geral. Vamos lá? Vocês eram referência, né? Vocês ainda são referência? Somos referências em adoção no Brasil, mas mais do que referência em adoção no Brasil, nós somos referência em adoções de sucesso. Então, nos últimos anos, a gente não tem devolução de criança. E a gente não tinha adentrado ainda ao mundo da magistratura, né? Dos juízes e promotores. E foi muito bom, porque hoje a gente traz um treinamento, digamos assim, para os chefes, né? Para quem está lá em cima, para aquele magistrado, para aquele promotor. Então, hoje a gente vê uma adoção muito mais humanizada, né? Sem mesa, sem audiência, sem microfone, sem filmagem, só com a gente mesmo, nosso coração. É um juiz que traz chocolate para as crianças quando ele na adoção, um juiz que se abaixa para conversar com a criança, para perguntar se ela está bem, desejar que ela seja muito feliz, abraçar aquela criança e ela deixar de ter medo. Né? Porque as crianças, quando falam assim, juiz, falam que, nossa, o seu juiz, eles chamam, nossa, o seu juiz está vindo. Eles se escondiam embaixo da mesa, para você ter ideia, sem saber que o juiz, quem era o juiz, né? Porque a figura de autoridade que os próprios adultos colocam, a criança leva também. Então, quando o juiz chegava na sala para finalizar a adoção, elas se escondiam, elas vinham no meu colo, e aí a gente foi trabalhando com as crianças até essa figura. E trabalhamos com ele também, e foi muito legal isso, como ele poderia fazer para adentrar esse mundo da criança, né? E hoje eu posso dizer que o Dr. Fabrício Mussi, aqui de Cascavel, é um juiz muito porreta, que ele realmente é aquele juiz que adentra nesse mundo, que quer saber um pouco mais sobre neurociência. Foi muito legal, porque eu falei muito sobre desamparo aprendido, né, na nossa última live, e aí ele perguntou, o que é esse negócio, né? Mas como assim? E aí ele começou a entender um pouco mais. E aí eu falei assim, segue a Fran lá, né? Porque aí a gente vai conversar de igual para igual. E foi muito bom, Fran. A criança e o adolescente vão se desenvolvendo com aquelas crenças de eu sou incapaz, eu não consigo. Por quê?
eu não consigo aprender matemática, porque eu não consigo tirar a nota que é esperada. E é sempre uma cobrança, onde a percepção de si vai sendo construída pelo viés da depreciação. Isso para mim mudou totalmente, porque chega muito a questão da demanda, e eu explico o cérebro da criança da forma que eu aprendi, né? E do adolescente, que o adolescente não apresenta muitas vezes essa perspectiva do que eu estou perdendo se eu não ficar usando o eletrônico, porque eu preciso estudar para no meu futuro, não é? Não tem, eles não têm esse entendimento e não vão ter. Justo! E não é por meio do castigo ou por meio da punição, que o castigo é uma punição, que os pais vão conseguir que ele tenha algo que ele não tem, né? Em nível cerebral mesmo, né? De desenvolvimento. Isso mudou tudo, tudo. Então, foi a partir do PNP que tudo mudou. Começou, eu digo. Bom, se você é um pouco parecido comigo, nessa hora você já deve estar se perguntando, tá bom, Franciele, como é que eu faço então para aprender mais com você? Como é que eu faço mais para aprender de neurociência voltada à saúde, ao cérebro, ao desenvolvimento humano e de fato transformar a minha carreira, de fato conseguir ter mais segurança na minha profissão, trazer mais resultados para os meus pacientes, para os meus clientes? Como é que eu faço, inclusive, né, gente, para usar todo esse conhecimento de neurociência, que aí ele é um conhecimento um pouco diferente desse que eu mostrei, para programas de NR1, que agora a gente está com a lei em vigor, para eu oferecer saúde mental para dentro das empresas. Então, eu até troquei aqui o meu figurino e eu vou apresentar para vocês agora o PNP, que é o Programa de Neurociência para Profissionais da Saúde. Ele é um programa que foi feito para profissionais de psicologia, porque eu sou psicóloga, tá? Então, eu sou psicóloga de formação, a minha atuação é como psicóloga, né? Tanto nas empresas quanto no consultório, e agora ensinando profissionais da psicologia e da saúde nos últimos anos e fazendo pesquisa, né? Nos últimos anos também. Mas ele foi expandindo e hoje ele é um programa que ele está voltado a psicólogos, profissionais da saúde e profissionais da educação, porque a gente começou a entender que os psicopedagogos, que os pedagogos precisavam compreender desses temas para que eles conseguissem, de fato, trazer uma educação com mais saúde mental e menos exclusiva e mais inclusiva para os profissionais. Fiz uma formação com todos os professores da nossa prefeitura local, 1.500 professores, né? Educando Emoções. Foi o nome do meu workshop. Que lindo! 1.500 professores, né, durante uma semana. Você levou para essa formação, workshop? Vou chamar de workshop. Né? O que você levou para eles? Era um workshop de 4 horas, a gente foi dividindo, né? Porque era muita gente, então foi a semana toda, manhã e tarde. Dei uma geral para eles, Fran, sobre o que é emoção, né, o que é sentimento, como era a preparação para a educação infantil, professores da prefeitura, um pouquinho do desenvolvimento em cada idade, né, como que essa criança pode reagir. Levei depois também a parte de práticas, de tanto jogos, brincadeiras, literaturas que eles podem trabalhar com essas emoções em sala, né, e o que isso influi no aprendizado. Sim. Então, assim, foi muito, muito bacana, né, porque a gente esquece que isso influi na maneira de eu aprender, de eu ver esse mundo. Então, nós fizemos um aulão assim, foi muito, muito bacana, né? Teórico-prático. Ô, Jaqueline, você está, então, revolucionando os lugares de ensino que você está passando e a Universidade de Psicologia também, né? Aqui, eu ensinei muito os meus alunos aqui a fazerem isso que eu falei. Faz um projeto. Então, das 4 escolas particulares grandes que tem aqui, 3 são minhas alunas que levaram projetos e entraram. Então, eu vou mostrar e vou apresentar aqui para vocês o PNP. O PNP hoje, que é esse programa de neurociências, é uma formação continuada, tá? Então, o que quer dizer, gente, uma formação continuada? Quando eu criei o PNP, que foi lá em 2020, o PNP foi o primeiro programa de neurociências do mercado. E quando eu criei, ele era um programa, uma imersão de 4, 5 módulos, onde eu ensinava neurociência afetiva, e as minhas alunas tiveram muitos resultados. Eu estava grávida quando eu criei esse programa, então quando eu voltei da licença maternidade, eu tive uma enxurrada de feedbacks das minhas alunas me pedindo mais.
Porque a gente tinha lá os módulos de neurociência afetiva, que eu já vou mostrar para vocês, que eu ensinava e que já tinham feito uma real diferença no consultório de todas elas. Diferença de tudo, tá, gente? Diferença de preço, diferença de resultado, diferença de autonomia na condução, na confiança. E tinham outros tópicos que a gente precisava falar. A gente precisava falar de psicopatologias, a gente precisava falar de ansiedade, de depressão, de neurodesenvolvimento, a gente precisava falar de sono, de comportamento, de perfeccionismo, e desses estudos todos que estão sendo trazidos. Então, eu mesmo hoje estou fazendo meu PhD, tenho um instituto de pesquisa, que é esse daqui, do nosso pingente do Instituto É Hora de Curar o Mundo, tá? E temos brincos, temos pingentes, que é um instituto hoje que faz pesquisa em ciência e psicologia, e faço também pesquisa com a Universidade de Reading, na Inglaterra, através do meu PhD, pesquisas de neurociência e processos emocionais. Então, assim como eu, muitos outros pesquisadores fazem muitas pesquisas, e a cada dia a gente tem várias publicações. Então, no último congresso que eu fui, que faz 2 meses, a gente já teve uma enxurrada de novas informações sobre depressão, sobre processos emocionais que fazem a total diferença no que a gente antes concebia como depressão. Então, por que é uma educação continuada? Porque a gente precisa ter essa atualização do que está sendo estudado e publicado, que é consistente em relação à neurociência e saúde mental. Então, eu vou apresentar para vocês a nossa formação continuada, tá? Então, o PNP, ele foi criado para que você consiga resolver as dificuldades dos seus pacientes através da neurociência e seja, de fato, uma referência na sua profissão, tá, gente? De psicólogo, profissão da saúde mental e da educação. E por que resolver as dificuldades? Porque vocês viram ao longo dessa semana o quanto a gente realmente consegue identificar as perguntas certas e obter as respostas mais precisas possíveis para resolver as dificuldades do nosso paciente. Então, o que aconteceu é que o PNP, por exemplo, quando eu criei ele lá em 2020, eu criei ele para um grupo de psicólogas que me pediu muito, e eu criei um programa de começo, meio e fim. Então, nós tínhamos lá 5 módulos, e eu apresentei aqueles módulos para elas, e eram módulos de neurociência afetiva, que era o que vocês tiveram aqui extremamente mais detalhado, né, para elas realmente conseguirem entender os detalhes do processo cerebral de cada um desses tópicos que nós vimos, e um pouco mais. E aí, eu estava grávida, e quando eu saí de licença maternidade, quando eu voltei, estava com uma enxurrada de e-mail e WhatsApp delas me dizendo que elas queriam mais, porque só aquilo já tinha mudado a carreira delas. Então, a palavra que todas elas usavam isso foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu me sinto segura, os pacientes estão tendo alta, eu estou tendo mais pacientes porque eles estão indicando uns aos outros, e eu realmente agora sei nomear o que eles têm. Então, quando eu voltei, eu comecei, então, a trazer mais estudos e mais aulas para essas pessoas. Então, o PNP se tornou um programa de uma formação continuada, porque todos os meses, então, desde 2021, nós temos aulas todos os meses de temas relevantes e atuais que estão sendo publicados no campo da neurociência. Então, por exemplo, a gente teve agora aulas sobre um a mais de pais abusivos, como é que a gente trata o processo traumático nesses pacientes que tiveram pais abusivos. A gente já está tendo aula, esse ano ainda a gente vai ter mais aulas de depressão, a gente já tem lá dentro do PNP, eu vou mostrar para vocês, pense que de 2021 para cá, a gente teve aula todos os meses, então nós temos aí mais de 40 aulas lá dentro, fora aquele curso que foi como tudo começou. E por que a gente precisa ter uma formação continuada? Por que a gente precisa ter uma atualização? Porque esses estudos, pessoal, eles estão sendo feitos em todos os momentos. Eu mesma faço, a gente tem um instituto de pesquisa aqui no Brasil, que é esse daqui, que eu coloquei para mostrar para vocês, que é a Hora de Curar o Mundo, é o nosso instituto, que a gente já tem todo, nossa caneca, nosso colar, né, que representa um instituto de pesquisa em neurociência e psicologia. A gente está fazendo pesquisa aqui no Brasil, eu estou fazendo pesquisa também pelo meu PhD na Inglaterra, com a Universidade de Reading, tudo em neurociência e processos de saúde mental e emoções. Então, assim como eu, muitos outros pesquisadores estão falando sobre os seus estudos e publicando. Os congressos que eu vou todos os anos, a gente tem muitas coisas novas que viram a chave de conhecimento de algumas coisas e que, às vezes, gente, esse conhecimento aqui faz toda a diferença para você atender as pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, o que a gente sabia sobre depressão há 2 anos atrás é totalmente
diferente do que a gente sabe sobre depressão agora. Então, a gente tem mais conhecimento, é muito diferente do que está no DSM-5. A gente que é da área da saúde e da educação, a gente precisa saber além disso. O próprio conhecimento sobre exaustão, que você não encontra em lugar nenhum, a não ser nos estudos de neurociência. Eu estou pesquisando exaustão, é uma das coisas que vai ser publicada por mim, tá? Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês esse programa. O PNP, então, é essa formação continuada, com aulas todos os meses, criado por uma psicóloga, que sou eu, profissional da saúde, e ele, no começo, era, como eu falei para vocês, só para psicólogos, e a gente estendeu ele para profissionais da saúde e profissionais da educação, porque eu entendi o quanto é importante os profissionais da educação. Se eu quero que a educação mude, né, e melhore, a gente precisa poder capacitar esses profissionais também, tá? E o nosso objetivo é que vocês utilizem esse programa, pessoal, não só nas empresas, na clínica, mas nas escolas e nas empresas. Então, sim, esse programa te capacita para criar programas de saúde mental de NR1, que saiu agora, a lei do governo, né, federal, que todas as empresas vão ter que apresentar relatórios de ações de prevenção psicossocial. Então, como é que você vai montar programas de saúde mental para colocar nas empresas? Então, com neurociência, com o que eu ensino aqui, vocês conseguem tranquilamente fazer programas de extrema qualidade, porque é o que eu faço nos últimos anos, né? Eu trabalho com clínica e com empresas, e agora com pesquisa e dando aula para os psicólogos, tá? Bom, mas é só para psicólogos, né? O PNP, gente, não é um programa de psicologia, tá? Ele é um programa de neurociência aplicada à psicologia e saúde mental. Então, ele não é só para psicólogos, mas como eu sou psicóloga, o meu linguajar é de psicóloga. Então, eu falo como se fosse para psicólogos, porque é difícil no dia a dia da minha explicação eu separar isso da minha vida, né? Então, eu sou uma psicóloga que trabalha com consultório, com empresas e com escolas, e é dessa maneira que eu sempre vou explicando as coisas, tá? Ele não é recomendado para profissionais que não sejam da área da saúde e não sejam da educação. Então, eu sou mãe de uma criança que tem autismo. Não, gente, o PNP não é para você. Eu sou uma advogada com interesse em saúde mental. O PNP não é para você. Nós temos outros programas, como o Mundo Neuro, que são para pessoas que não têm formação na área da saúde e na área de educação. Então, você tem que ter a sua formação ou estar cursando. Você pode ser aluno de psicologia, aluno de psicopedagogia, vai poder fazer o PNP. Mas fora da área da saúde e da educação, não pode. Então, administração não pode, coaching não pode, tá? Mas nós temos outras opções para vocês, que é o Mundo Neuro, e aí vocês podem falar com a gente depois, mas esse programa é só para essas áreas. Vamos entender o que tem lá dentro. E aí eu já vou te falar que eu trouxe essa apresentação porque tem muita coisa. O PNP, gente, ele é uma biblioteca de conhecimento, que você acessa 24 horas por dia, que está todo organizado o conhecimento para vocês. Tem vídeo, tem estudo traduzido, tem grupo de discussão, tem o lugar de tira dúvidas, tem contato comigo e com a minha equipe, diário e mensal. Comigo o contato é mensal, 2 vezes por mês, tá eu lá falando com os meus alunos, né, ou acompanhando uma aula, ou dando a aula. Então, é um lugar onde você realmente vai ter essa comunidade de psicologia e saúde mental, mas é muito mais do que uma comunidade, ela é uma biblioteca atualizada em tempo real. Então, eu preciso saber o que a gente tem de atualizado em ansiedade, você vai encontrar no PNP, tá? Então, o PNP hoje, ele é um curso completo de neurociência para psicólogos, ele não é uma pós-graduação, tá, gente? Ele é um curso de capacitação, ele é considerado de extensão. Já vou falar sobre os certificados, nós temos certificados do MEC, vários certificados do MEC lá dentro, inclusive. Nós temos hoje mais de 40 aulas gravadas, porque você pensa que desde 2021 eu faço aula todos os meses, sem faltar. Então, mais de 40 aulas gravadas. Já vou mostrar para vocês que aulas são essas, vocês vão cair o queixo de vocês. E 12 aulas ao vivo todos os meses, né? Então, quem entra agora vai ter mais 12 aulas ao vivo, fora o que já está gravado. Temos mais de 100 estudos traduzidos. Gente, vocês têm ideia que vocês não vão conseguir ler os 100 estudos traduzidos. Para que servem os estudos traduzidos? São os estudos que eu acho importante. Então, cada aula que a gente dá,
tratamento de trauma, pais abusivos, sono, a gente seleciona um estudo que é bem atual e que revisa tudo isso e traduz para o português para vocês. E para que serve o estudo traduzido? Para você ter um material complementar de leitura, para você passar para o seu paciente, para você ter mais informação, de repente para você pegar aquela informação do estudo traduzido e fazer sua palestra e montar seu curso com material já traduzido para você, tá? Temos um marketplace, então, para os profissionais que ganham um certificado do MEC, a gente tem um site de indicação de profissionais. Então, as pessoas hoje que querem fazer terapia comigo, eu já não atendo nesses últimos anos com lista de espera, né? Eu tinha lista de espera, parei de ter lista de espera. Então, hoje, os meus atendimentos, eles estão voltados à pesquisa, né? Às minhas linhas de pesquisa. Então, as pessoas querem ser atendidas por pessoas que têm esse conhecimento, e aí a gente tem um site, que é o Franciele Maftum. Se vocês olharem lá no francielemaftum.com, vocês vão achar essa lista de profissionais por estado, e aí as pessoas entram em contato direto com o profissional. Temos também, além das aulas, dos estudos traduzidos e desse marketplace, 12 encontros por ano, que são encontros são encontros terapêuticos, tá? O que são encontros terapêuticos? Não é terapia, mas são encontros. Eu que criei esse programa e hoje em dia eu tenho colegas que estão fazendo igual. Elas copiaram mesmo, falaram, Franciele, eu vou fazer igual, porque isso aqui é muito legal. Porque a gente entende a importância que tem da gente poder se encontrar, são encontros sigilosos que não ficam gravados sobre temas que a gente precisa trabalhar. Então, a gente entra ao vivo lá uma vez por mês, fica 2 horas conversando, a última que a gente teve foi sobre saúde mental, a nossa saúde mental. Como é que a gente cuida para a gente não degringolar da nossa saúde mental? A gente fala sobre como que a gente cobra mais, como que a gente consegue clientes, a gente fala sobre tudo, todos os temas que afligem a nossa profissão, tá? Temos materiais de apoio para todas as aulas, então toda aula, a minha apresentação ou a apresentação dos meus professores convidados, vocês têm acesso ao PDF com essa aula e a todos os estudos que a gente usou, a referência dos estudos, né, que a gente está usando. Temos um grupo VIP no Telegram, que é um bônus, então você tem esse bônus de poder acessar esse grupo dos alunos que estão ativos e tirar suas dúvidas ali com os próprios alunos, um aluno vai ajudando o outro. Como nós somos um programa de educação continuada, o que acontece? Eu tenho alunos que estão há 3 anos com a gente, né? Porque o PNP, ele é um programa anual, já vou explicar para vocês, é uma assinatura anual, que depois de 1 ano você pode renovar, ou se você quiser, você não renova. E a gente já tem alunos ali, a gente tem o maior índice do mercado de renovação, porque de fato ele é um lugar que as pessoas querem ficar, porque elas estão sempre aprendendo, né? Vale muito a pena. Então, tem alunas ali que já vão ensinando junto, já vão ajudando, isso aqui você tem na aula tal, isso aqui eu já usei com o meu paciente, com um grupo de empresas. Então, é muito gratificante vocês poderem ter esse tipo de troca entre vocês. E temos bônus que a gente chama de podcast de carreira, onde a gente ensina como é que você monta uma proposta, por exemplo, para a NR1, como é que você precifica o seu trabalho, como é que você começa a ter mais pacientes. Então, é um bônus bem bacana também para ajudar vocês na carreira de vocês. Para mim, o PNP é um Waze. Ele é um aplicativo de conexão entre conhecimentos e onde você consegue transitar com segurança porque você se sente guiado dentro dos processos. É assim que eu me sinto, segura da rota que eu estou tomando. Né? É uma inversão de carreira, né? Uma inversão de posicionamento. É algo novo a nível de sociedade, aquilo que a gente se posiciona nas redes ou entre os colegas, mas eu me sinto muito segura para praticar, para promover o conteúdo, porque para mim fez muito sentido. É como realmente eu pudesse conectar vários conteúdos que eu havia estudado, mas que ficavam segmentados. Então agora é possível trazer isso de uma maneira bem prática para a vida das pessoas, e isso é muito gostoso, muito bom. Dentro do PNP, nós temos onde tudo começou, que o nome é a Formação de Neurociência Afetiva, que é o FNA. Então, gente, o PNP, ele é composto por a formação de neurociência afetiva, mais 4 trilhas de desenvolvimento, que eu já vou mostrar para vocês. Então, nós temos lá neurociência afetiva, neurociência e transtornos mentais, neurociência e neurodesenvolvimento, neurociência e comportamento, neurociência, infância e adolescência.
Todas elas, cada uma delas tem certificado do MEC como curso de extensão. Então, para quem gosta de certificado, né? Por exemplo, a pessoa quer um certificado para provar que tem esse curso de extensão. Às vezes até para conseguir aumento em lugares públicos, ou que para quem é CLT contratado, ele ajuda também a ter esse tipo de certificado reconhecido pelo MEC, tá? Um dos cursos que nós temos, que é o principal, é a formação de neurociência afetiva. Nessa formação de neurociência afetiva, você vai ter um certificado de 70 horas, credenciado pelo MEC, onde você tem 6 módulos. Introdução à neurociência, onde você vai aprender cérebro, partes do cérebro, sistemas cerebrais, neurotransmissores, neurociência e regulação emocional. Então, a gente teve aqui, quanto que foi? Será 30 minutos de aula de regulação emocional? Vocês têm 5 horas de regulação emocional. Vai entender o processo cerebral, quais são os tipos de regulação emocional, para que elas servem. E ali eu ensino técnicas de regulação emocional. Você tem um vídeo para cada técnica, são mais de 20 técnicas que eu ensino vocês a aplicarem em vocês, né, e nas pessoas. Temos um módulo só de desamparo aprendido da aula que nós tivemos hoje. Gente, é um módulo também de 5 horas, com todos os estudos atuais sobre isso. Temos o nosso módulo maravilhoso de neurociência do trauma. Eu, recentemente, estou sendo convidada para dar aula em pós-graduação de trauma, em congressos de trauma, de tanto que o nosso módulo de neurociência do trauma é completíssimo. Temos um módulo de neurociência do vínculo, que para mim é um dos meus preferidos, porque ele nos explica a importância da vinculação, por que nós nascemos para pertencer, por que nós precisamos ser amados e como que a gente usa isso na nossa conduta terapêutica. E nós temos uma aula de processo terapêutico. Então, como é que você junta tudo isso, faz uma anamnese, como que você escolhe uma abordagem, se você tem que escolher ou não tem que escolher. Esse 6º módulo aqui é mais voltado para a clínica, né, para a parte psicológica, tá? Para você fazer construção de caso. Isso daqui é só o neurociência afetiva. Formação de neurociência afetiva, tá? Fora a formação de neurociência afetiva, nós temos aulas mensais. Então, hoje a gente já tem mais de 40 aulas, 150 horas de aulas disponíveis. Então, a hora que vocês se inscreverem, pum, já entra na formação, já começa a fazer, já aprende, já muda a vida de vocês mesmos, sabe, gente? Antes eu tinha um pouco de medo de falar disso, mas assim, é tanta gente que, tanta gente, né, que tem modificado sua vida com aulas, com conhecimento, e aí modificar a vida dos outros, que o impacto é muito, muito grande. Então, hoje a gente tem aulas lá de ansiedade generalizada, de maternidade, de burnout, de frustração, teoria polivagal, toque, neuroplasticidade. E o que aconteceu é que essas aulas a gente tem previamente agendadas, então quem entra hoje, nós temos as aulas que já estão lá, e as aulas do próximo ano. Geralmente essas aulas acontecem sábado de manhã, geralmente no último sábado do mês, das 8 às 11 da manhã. Geralmente, tá? De vez em quando a gente precisa mudar, porque eu trago professores convidados, eu trago professores de fora, pesquisadores internacionais, pesquisadores nacionais. Então, muitas vezes a gente precisa mudar, mas vocês sempre têm um aviso prévio, tá? Alguns dos professores que dão aulas comigo no PNP, a Leliane Rocha, minha amiga, que fala de abuso infantil como ninguém é referência aqui no Brasil, pesquisadores internacionais como a Wicca Bigandi, a Norma Roseneck, que estudaram comigo na Universidade de Reading, são especialistas em dor, então nós temos uma aula internacional de dor. O médico integrativo Antônio Cavaleiro, cirurgião, que fala sobre cérebro intoxicado. A nossa médica especialista em psiquiatria, que eu mais amo de paixão, que é a Maite Crespo, que ela é maravilhosa, ela está em muitas aulas de psicopatologias. O Thiago Taton, que é PhD em Mindfulness aqui no Brasil, é referência, ele dá uma aula de Mindfulness. Angela Smith, que também é da Universidade do Canadá, que dá aula de regulação emocional. Então, a gente tem muitos professores que eu convido, que são professores que sabem, né, que estudam o que estão falando, que vão ajudar vocês a entenderem. Então, nós temos aqui as trilhas de desenvolvimento. O que são as trilhas de desenvolvimento, né? A gente tem, como eu expliquei aqui para vocês, as trilhas são aulas mensais que eu transformei como se fossem mini cursos ou em cursos de 40 e 50 horas cada um. Então, você tem ali uma trilha de neurociência e psicopatologia com 50 horas, uma de neurociência em comportamento de 40 horas, neurociência da infância e adolescência 50 horas e neurociência de transtornos do neurodesenvolvimento 40 horas.
essas trilhas aqui são as aulas mensais que eu uni, e assim você tem como se fosse um mini curso, e cada uma delas tem o certificado, tá, gente, do MEC. Cada uma delas. Então, hoje nós somos a única formação com 5 certificados do MEC. Então, você tem 5 certificados diferentes. Então, quando você entra lá no PNP, você primeiro vai estudar o FNA, que são aqueles 5 módulos que eu falei para vocês, né? É onde você precisa começar. Isso aqui te dá base de entendimento para tudo, até para entender psicopatologia. Você tem que entender com detalhes trauma, vínculo, desamparo aprendido e regulação emocional, né? Porque o que eu dei aqui para vocês foi um resumo. Vocês vão ter lá o dobro de informação para cada um dos tópicos, tá? E depois você vai para as aulas gravadas ou para as trilhas, tá? Ou para as trilhas aqui. As aulas gravadas e as trilhas têm as mesmas aulas lá, tá? Porque o que tá aqui, entrou aqui, tá? Só para vocês não se confundirem. O que são essas aulas gravadas? São as aulas que eu venho dando, como eu falei para vocês, desde 2021. Então, hoje a gente já tá lá com, se não me engano, a gente tá na aula 40, mas já estamos com mais de 45 aulas gravadas. Dessas 45 aulas gravadas, nós temos aí dentro das trilhas, acredito que 30, 35, tá? Então, tem o que tem na trilha e muito mais. Então, por exemplo, porque como a trilha tinha a questão da certificação do MEC, tem aulas lá como de depressão avançado, tratamento para pais abusivos, as aulas bônus, né, que a gente tem ali de oligoterapia, a gente tem aula de exercícios físicos e o cérebro. Essas aulas, por exemplo, não estão nas trilhas, estão nas aulas gravadas. Então, você tem lá aulas mensais e você que vai escolher como você vai estudar. Ah, eu quero estudar por todas as aulas que já foram dadas, e eu vou escolher por tópico de aula. Ah, não, eu quero estudar por trilhas, porque eu gosto de estudar por temas. Mas, fora isso, é importante que você também possa participar das aulas ao vivo. Então, a gente tem aí, como eu falei para vocês, todos os meses, né, uma aula ao vivo. Essas aulas já estão programadas. Vocês têm essa programação com antecedência, e é um lugar onde a gente pode fazer trocas, onde você pode tirar suas dúvidas ao vivo, onde a gente se conhece, né? Ou eu, ou os professores que vão lá, vocês acabam conhecendo muita gente bacana, muito professor, pesquisador, muitas pessoas referências de mercado, tá? Então, as 12 aulas ao vivo mensais, que vocês vão poder também já assistir e participar das aulas a partir do momento que vocês entrarão, né, na segunda-feira, que eu já vou explicar para vocês se o Entre Nós para Nós, tá? Eu vou mostrar a plataforma aqui para vocês agora, para vocês verem como que isso tudo fica ali na plataforma, para vocês verem como que tá tudo bem organizado, tá? Bem bom para vocês fazerem aí todo o processo, tá bom? Vamos lá? Tá, deixa eu até ficar bem pequenininha, para vocês enxergarem aqui, aí, muito bem a plataforma. Então, eu tenho vários cursos, né? Não é esse, mas o que a gente está falando hoje, então, é do PNP. Então, essa aqui é a nossa plataforma, é a Hora de Curar o Mundo. Temos o programa de neurociência para psicólogos e a formação de neurociência afetiva. Quando você compra o PNP, você compra a formação de neurociência afetiva, porque essa daqui não tem como você ter o curso do PNP sem essa. Porque é por aqui que você vai começar. Então, a hora que você começar a formação de neurociência afetiva, você vai entrar lá. Aqui, ó, você vai ter todos esses módulos, né? O cérebro, a neurociência, entendendo o cérebro continuação, neurotransmissores, regulação emocional, aqui, ó. Como que você mapeia o processo de funcionamento do meu paciente, as técnicas de regulação, o que é regulação, o que é o cérebro e as emoções, as aulas extras sobre medo, sobre raiva e várias técnicas, ó. Várias técnicas de regulação emocional, que são videozinhos das técnicas aqui, tá? Que é de um programa para você fazer. Eu fiz aqui, que são vídeos de técnicas, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui que eu volto. E aí, esse daqui é o FNA, tá? Quando a gente volta ali, tá? Volta para cá. Lá dentro do PNP... Vamos voltar aqui para vocês. Calma lá. E aí, a hora que você entra, então, você vai ter acesso às aulas que estão aqui dentro, tá? Então, por exemplo, cliquei aqui em neurociência do comportamento, né? Trilha, e aqui você já vai ter as aulas aqui embaixo, ó. Então, ó,
Aula de estresse, aula de reações emocionais, neuroplasticidade, neurociência do pertencimento, então tudo que envolve o comportamento, né? Neurociência da felicidade, cérebro e intestino, flexibilidade emocional cognitiva, memória, neurociência do sono, e sempre vai ter uma prova. A prova vai estar no final da trilha, para que você consiga, geralmente uma questão por aula, tá? Para que você, então, acertando todas as questões, tire o seu certificado do MEC, tá? Então, aqui, inclusive, está explicando como é que você vai tirar o seu certificado. Então, se você quiser, você vai assistir o FNA primeiro e depois vai fazer a trilha que mais te interessa, que são as aulas gravadas, e cada uma dessas trilhas tem o seu certificado do MEC, tá? Ah, não, mas se você também quiser seguir temas aleatórios, você vai aqui para aulas mensais. A gente tem mais aulas mensais do que as trilhas. Por quê? Porque nas trilhas a gente pegou as aulas que eu já tinha dado, fechamos em tópicos e agora você consegue fazer isso de uma maneira estruturada e ter um certificado, né? Aqui, nas aulas mensais, tem todas as aulas mensais que eu já dei, tá? Inclusive as que estão na trilha, só que tem mais aqui, a gente tem mais de 45 aulas aqui, na trilha a gente deve ter uma média de 35 aulas, tá? Só para vocês saberem. Então, é uma outra maneira de estudar, tá bom? Então, por exemplo, aqui tem coisas que não estão nas trilhas, né? Neurociência dos relacionamentos, envelhecimento, hormônios femininos, psicofarmacologia, neurociência do luto, atualização de depressão. Essas aulas, por exemplo, não estão na trilhas, neurociência e espiritualidade, porque são aulas bem novas, né? Que a gente foi colocando, porque todos os meses nós temos aulas. E daí, para você se localizar, aqui eu estou dentro do PNP, tá? Então, dentro do PNP, você tem aqui ainda em Comece por Aqui, ó, é onde você vai entrar. Você tem um vídeo meu explicando por onde você vai começar, e aqui você tem o link do suporte para você tirar suas dúvidas, e tem também aqui o nosso cronograma. Então, todos os anos você tem um cronograma para você assistir, tanto o cronograma do Entre Nós e Para Nós, como das aulas, tá? Então, você já consegue se programar para as nossas aulas mensais ao vivo, que acontecem todos os meses, tá bom? Voltando aqui da plataforma, vocês já entenderam essa biblioteca atual, gigantesca, que vocês têm aí de conhecimento de neurociência, que, sem sombra de dúvidas, vai dar para vocês tudo que vocês precisam para ter uma carreira muito bem definida, para que vocês façam a diferença e tragam resultados para os pacientes e para os clientes de vocês também. Lembrando que você pode, então vou repetir, né, gente? Vocês podem e devem usar tudo isso daqui para programas de saúde mental que estão de acordo com a NR1, para programas de saúde mental nas escolas também. Então, aliás, é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Vamos entender, então, quanto é que custa tudo isso, né? Para a gente entender quanto é que custa tudo isso, vamos lembrar aqui quanto que o CRP indica hoje que a gente cobre uma sessão de terapia. Eu acho até que esse daqui está desatualizado, porque a última vez que eu vi já faz alguns meses era R$208, né? R$208 para uma sessão de um paciente. Eu sei, gente, que nem todo mundo cobra esse valor. Então, eu sei, muitos dos meus alunos falam, Fran, eu comecei cobrando 70, estou voltando agora, estou cobrando 100, estou cobrando 150. E isso é uma das coisas, inclusive, que nós trabalhamos lá no Entre Nós Para Nós juntos. Como que a gente vai aumentando o valor, como que você vai se sentindo mais seguro, dando mais resultado, usando de marketing, usando de indicação, como que você avisa esse valor para os seus pacientes, como que você faz também uma proposta, né, para que você consiga ganhar mais em palestras e outros lugares, porque a ideia é que você tenha aqui no PNP um processo completo da sua carreira, né, que você possa aprender tudo que você precisa, além da parte de capacitação, para que você consiga, de fato, ser o profissional que você deseja da área da saúde mental, da psicologia. Nós temos, no investimento, antes de eu mostrar aqui o preço, alguns bônus muito importantes. Então, além das aulas internacionais, que elas entram geralmente como bônus, né? Nós temos ali 2 e-books de bônus, um meu de saúde mental, que é um livro que eu escrevi, que tem as técnicas de saúde mental. Temos um manual com 40 técnicas disponíveis em PDF, essas técnicas do FNA, que eu ensino, de regulação emocional, que, aliás, eu vou ensinar para vocês 2 delas na aula 4, venham à aula 4, não é uma aula repetição, tá, gente? Vou trazer um exemplo de caso clínico, de caso organizacional, e vou ensinar 2 dessas técnicas que estão lá dentro. Então, vocês têm lá dentro do PNP esse bônus com esse e-book com mais de 400 técnicas.
Temos um e-book de gestão de mudanças com técnicas para implementar projetos, principalmente agora de NR1 nas empresas. Eu já vou explicar isso daqui. E temos, gente, material de psicoeducação para o paciente. Lá, o que a gente fez para vocês? Nós fizemos para vocês algumas apostilas que você pode imprimir ou fazer o download e mostrar para o seu paciente sobre temas que são os temas que mais aparecem na clínica, e na empresa e na escola. Então, depressão, tudo de neurociência, né? Sempre. Neurociência da depressão, neurociência da infância, neurociência da prevenção ao suicídio, neurociência da processo de ansiedade, a gente tem de vínculo, de regulação emocional, desamparo aprendido e trauma. São materiais lindos que vocês podem imprimir e entregar para o paciente de vocês. Ui, desculpa, mexi aqui no computador. E isso, gente, só se vocês fossem comprar só isso, vocês já iam pagar uma fortuna, tá? Olha só, vou até mostrar aqui para vocês. Eu imprimi aqui para mim. E aí, como é que são esses materiais aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem alguns. Olha que material bonito. Esse daqui é uma de cada tema, esses materiais. Eu só imprimi aqui e grampeei. Então, ele é bem explicado. Tem aqui uma apresentação do tema. Ó, esse daqui é de desamparo aprendido, tá? Tem figuras de cérebro, tem uma explicação bem bacana para vocês utilizarem, para vocês e para os seus pacientes. Vocês podem utilizar, inclusive, esse material bônus para montar as palestras de vocês, né? Então, vou dar uma palestra sobre saúde mental. Vai lá no material bônus, pega o que tem lá, sobre depressão, pega o que tem lá, vê o que tem mais de atualizado na aula, você vai usando como a sua biblioteca mesmo, tá? Então, tudo isso com uma oferta que está realmente perdível. Então, vamos para o preço. Anotem aqui, pessoal, porque a gente vai ter um valor especial, uma oferta especial para quem se inscrever no primeiro dia, que é na segunda-feira, 7h30 da manhã. Vamos abrir as inscrições. E quem se inscrever na segunda vai comprar, né, o PNP e o FNA, como eu mostrei para vocês ali, ele vem junto, né? Você começa, inclusive, tua formação pelo FNA, vai participando das aulas ao vivo, do Entre Nós do PNP. E a gente vai colocar nesse primeiro dia, para quem se inscrever, o curso do Driblando Exaustão. Gente, o Driblando Exaustão é uma formação que ela é exclusiva. Só eu tenho essa formação aqui no Brasil. Uma das pesquisas que a gente está fazendo aqui no Instituto é sobre exaustão. O Driblando Exaustão é um método de 5 semanas para você aplicar em grupos, em empresas e escolas para mitigar sintomas de exaustão, burnout e ansiedade. Um método que a gente já comprovou, que nós temos os resultados e que você pode vender este método para empresas e escolas. Inclusive, isso aqui entra como processo de RN1, porque ele diminui risco psicossocial de burnout, exaustão e ansiedade, tá? A gente faz isso aqui em grandes empresas aqui no Brasil, né, já faz alguns anos, e eu estou colocando aqui para vocês como investimento do primeiro dia. Só o Driblando Exaustão hoje custa R$ 1.497, tá? Vamos dar também no primeiro dia outro bônus, que é a formação de gestão de mudanças. Essa formação é uma formação que eu criei há muitos anos atrás, quando eu trabalhava só com gestão de mudanças e saúde mental. Agora eu estou só com saúde mental, eu não vendo essa formação mais, tá? É só para quem entra aqui que tem. E se você vai trabalhar com NR1, você precisa fazer essa formação, porque é uma formação que vai te ensinar como implementar mudanças dentro de empresas e grupos, como diminuir a resistência, porque sempre tem resistência, como vender o seu projeto para os líderes, para os gestores, para os colaboradores. Tem os questionários que você vai usar para fazer sua anamnese da empresa, vai te ensinar como que você se comunica com essas pessoas, o que você tem que treinar de habilidade desses gestores para que eles consigam implementar os seus cursos ou as suas intervenções de saúde mental. Ela é ouro, essa formação aqui. Então, se você quer trabalhar com NR1, isso aqui te habilita a saber implementar projetos. Depois disso, você tem que fazer lá ou o Driblando Exaustão ou o próprio PNP e montar a sua intervenção em saúde mental, tá? Mas isso daqui é um instrumento riquíssimo para vocês e essencial. Então, todos esses bônus aqui, só para quem se inscrever na segunda-feira, tá? Ainda, para quem se inscrever até meio-dia de segunda-feira, a gente vai dar acesso também ao Mundo Neuro. O Mundo Neuro
É aquele programa que eu falei que é para quem não é profissional da área da saúde nem da educação, porque ele tem vídeos, aulas mastigados da prática da neurociência na sua vida. Então, sabe, eu vou dar o estudo de caso que eu vou usar o Mundo Neuro na aula 4. Então, venham que vai ser bem legal, vocês vão entender a aplicabilidade. O Mundo Neuro é para pessoas assim que gostam de entendi o conceito, entendi como é que isso funciona no cérebro, mas como que eu explico isso para o meu paciente, para o meu cliente, como é que eu transformo isso numa ferramenta? Então, o que eu fiz no Mundo Neuro? Nós gravamos lá 70 aulas que a gente transformou os tópicos do PNP em ferramentas. O que é ferramenta? Em atividades, em perguntas, em como que a pessoa vai aplicar isso na vida dela. São vídeos curtíssimos, de 15, 20, 30 minutos, que vão te dar esse ferramental aí. Vale muito a pena, principalmente para você que gosta de entender o tete a tete, a praticidade das coisas. Mas o Mundo Neuro só para quem se inscrever até meio-dia, tá? Então, vamos lá. Se inscreveu no primeiro dia até meio-dia, você vai ganhar toda essa lista aqui, mais o Mundo Neuro, tá? Quanto que vai custar isso tudo, né? O Mundo Neuro hoje está, eu acho que em torno de R$400. Driblando a exaustão está 1.497. A formação de gestão de mudanças hoje 997, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, isso tudo, para você que se inscrever nessa data, hoje o investimento do PNP é 2.997 a anuidade. Já explico a questão da anuidade para vocês, calma lá. Mas à vista, se vocês pagarem agora, vocês que estão participando dessa turma, 2.497, R$500 de desconto, tá? E isso para que você tenha acesso a tudo isso que eu mostrei, se vocês se inscreverem no primeiro dia. Se inscreveu a partir do segundo dia, vai ter acesso ao PNP e FNA, tá? Isso vai dar uma mensalidade, você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito, tá, gente? E até 12 vezes, você vai pagar 12 de 258,25. Isso aqui são juros da plataforma, é um juro da Hotmart. O nosso curso ele fica todo na Hotmart. Então, os juros é sempre da plataforma, não vem pra gente. Você pode pagar em menos vezes também. Com cartão de crédito, 2 cartões de créditos em até 12 vezes, Pix e à vista, boleto à vista. Entendam, o parcelamento no cartão compromete o limite, tá? Então, toda vez que você parcelar, vai ter esses juros, mas lembre-se que 2.598 não custa nem... Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o livro que eu comprei num dos últimos congressos que eu fui sobre trauma. Ele custou $60. $60. 60 vezes 6... Dá? Quanto dá essa conta? Façam aí. Mais do que uma parcela. Isso aqui tá falando de um tema só, tá? Então, assim, vale muito a pena, é um preço justíssimo pela quantidade de coisas que a gente está te entregando e que você, com certeza, vai ficar muito satisfeito e vai começar a mudar imediatamente. O risco é zero. Por que o risco é zero, gente? Porque, pela lei dos produtos digitais, a gente tem 7 dias, a gente tem que dar 7 dias para vocês de garantia, né, para poder pedir reembolso. Nós damos para vocês 14 dias de garantia, porque eu quero que você entre, eu quero que você faça as aulas, eu quero que você faça perguntas, né, e até esses 14 dias, se você achar que eu estou mentindo, se você achar que não é nada disso, você vai entrar lá você mesmo vai entrar na plataforma do seu curso e vai pedir o reembolso, tá? É vocês que pedem. Então, o risco é zero, porque, de fato, vocês vão poder experimentar o produto, e a gente dá 14 dias porque ninguém sai, as pessoas não saem do PNP, porque o PNP realmente, a gente entrega até muito mais do que a gente promete, para falar bem a verdade, tá? Quando que eu posso fazer a compra, Fran? Então, segunda-feira, vocês vão receber no grupo de WhatsApp, no e-mail, no Telegram, o link, 7h30 da manhã. Espera aí que eu vou contar para vocês aqui ainda tem uma outra proposta, mas vamos lá. 7h30 da manhã, a gente vai mandar, não serão feitas ofertas diferentes dessas pelos grupos, a gente não vai cobrar menos, a nossa plataforma é sempre o Hotmart, a nossa plataforma de compra no Hotmart, tá? Não aceitem contato de estranhos, infelizmente no mundo digital tem pessoal que está se aproveitando disso, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a minha equipe. Por onde? Pela nossa página do curso. Então, na segunda-feira, vocês vão receber a página do nosso curso, que está explicando tudo isso que eu mostrei para vocês. Tem as aulas mensais, então, por exemplo, vocês vão ver os tópicos das aulas mensais. A gente tem aula lá, 3 aulas de ansiedade, 3 aulas de depressão, 2 aulas de borderline, 2 aulas de narcisismo, 1 aula de perfeccionismo, 1 aula de sono, 2 aulas de estresse e exaustão, 1 aula de burnout,
Neurociência da maternidade, a gente tem muita aula para vocês lá usarem nessa ideia de biblioteca. Então, tenho paciente com ansiedade, vou começar assistindo primeiro o FNA, depois as aulas de ansiedade. Já quero trabalhar com empresa, primeiro o FNA, depois o driblando a exaustão e gestão de mudanças. E aí você pode assistir depois as aulas de estresse, pode assistir as aulas de sono, e tudo isso você pode perguntar para a gente ali na plataforma ou no próprio grupo VIP, que a gente vai te ajudando. Começa por aqui, depois vai por aqui. Eu tenho uma pessoa, como eu já falei para vocês, lá no grupo VIP, só para atender vocês. A minha equipe está o tempo todo ali disponível para que a gente ajude vocês a ter essa experiência mesmo de saber se localizar, onde achar as coisas. E o próprio grupo VIP ajuda vocês, né, gente? O que acontece com a assinatura é que eu tenho alunas que já estão há 3, 4 anos dentro do PNP, então elas já sabem muita coisa e já vão ajudando as outras alunas mesmo, essa comunidade de ajuda, de troca, de indicação de profissionais, quem pode atender aqui, quem pode atender em tal cidade, então muita gente consegue atendimento por lá também, tá? É muito diferente mesmo, vocês vão ver que a experiência, ela é muito rica e enriquecedora, tá? Em relação à nossa anuidade, vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar. Então, você entra agora, você paga à vista com desconto 2.497, e no ano que vem, daqui 1 ano depois da sua assinatura, você vai ter acesso a quê? Você tem acesso só aos PDFs que você baixou, você não consegue mais acessar a plataforma e os cursos, porque eu estou sempre atualizando, eu tiro e ponho, é esse o nosso modelo de você estar ali com a gente participando, mas se você quiser permanecer, como a maioria dos alunos fazem, você vai pagar só 997, é 1/3 do preço. 1/3 do preço para permanecer mais 1 ano e ter acesso a mais 12 aulas, a tudo que você já teve e continuar ali com a gente, tá? Então, se você não quiser, você não permanece. Você mesmo vai lá, cancela sua assinatura e depois de 12 meses você não faz mais parte e tá tudo certo, tá bom? Então, assim, é uma proposta imperdível, mas eu tenho mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. O pessoal não colocou aqui no PDF, na minha apresentação. Por que eu troquei de roupa e tô com essas roupas aqui, isso aqui parecendo para vocês? Essa daqui é o pingente do Instituto É Hora de Curar o Mundo, né? No nosso Instituto de Pesquisa em Psicologia, Neurociência e Saúde Mental aqui no Brasil. Esse aqui são os brincos, a gente está fazendo uma linha, né, de produtos. Temos a nossa caneca linda e estamos fazendo outras coisas. Para você que se inscrever segunda-feira, os 50 primeiros inscritos, só os 50 primeiros vão ganhar este pingente na sua casa. A gente vai mandar o pingente. Esse aqui, inclusive, esse é o meu, mas a gente tem um pingente que você vai receber, ele tem a nossa logo na frente, e atrás ele tá só com a hashtag Hora de Curar o Mundo, você pode usar dos dois lados, é um pingente de semi-joia, bem exclusivo, minhas alunas estão doidas por esse pingente, viu, gente? Só os 50 primeiros. Então, se você quer tudo isso que eu te falei, o mundo neuro, driblando exaustão, o PNP, e quer ganhar um pingente, a gente coloca o relógio para despertar, porque a última vez acabou em segundos. Acabou os 50 primeiros, tá? Não foi nem o pingente que a gente deu a última vez, mas acabou em segundos. Então, se você já tá certo, quero você lá segunda-feira, 7h30 da manhã, pronto para fazer sua inscrição e ganhar o seu pingente, os 50 primeiros. Vamos lá. Temos uma novidade, então, para vocês. A gente vai sortear uma vaga com tudo completo, com todo esse pacotão que eu falei para vocês, com PNP, FNA, Mundo Neuro, Banda Exaustão, Formação de Gestão de Mudanças e um pingente. E como que vai acontecer se você quiser ganhar essa vaga? Quem que quer ganhar, né, uma vaga? Até eu ia querer ganhar essa vaga. Bom, a gente vai encaminhar para vocês um quiz, que é um pequeno teste com algumas perguntas sobre o que você aprendeu comigo aqui essa semana. E a gente vai encaminhar por e-mail, por WhatsApp também, pelos mesmos canais. Você tem que responder esse quiz, acertar, né? Tem que acertar, né, gente, as perguntas. E esse link vai ser enviado nos grupos e também você ainda vai ter a aula de domingo. No domingo a gente vai ter aula, né? E você já tem que ter preenchido aí esse quiz. Qualquer coisa você tira dúvidas aí na sua aula de domingo. E esse sorteio vai ser realizado na segunda-feira ao vivo no meu Instagram. A gente vai avisar vocês, geralmente entre 10 e 11 horas eu faço uma live. Mas olha só, se você quer ganhar esse combo, faça sua inscrição. Se você for sorteado, a gente cancela a sua inscrição, reembolsa e te dá a nossa vaga. Então não perca a sua inscrição na expectativa de ganhar uma vaga só. Tá? Eu vou fazer essa sorteio ao vivo, segunda-feira,
eu acredito que é 11 horas da manhã, e a pessoa tem que estar ao vivo para ganhar, tá? Então, você tem que preencher o quiz e você tem que estar ao vivo para ganhar segunda-feira às 11 horas da manhã, lá no meu Instagram, tá? Se você não tiver, vou dar a vaga para uma outra pessoa, beleza? Então, tem que estar lá, já coloca seu relógio aí também, se você quiser participar para ganhar essa vaga. Vou repetir, então. Se você quiser se inscrever, já está tudo certo, vai fazer parte dessa grande comunidade, desse curso que te dá 5 certificados do MEC, que é uma biblioteca, que é uma comunidade, você pode se inscrever e deve na segunda-feira, primeiro dia, até meio-dia, para ganhar todo esse pacote de bônus. Os 50 primeiros ganharão na sua casa este meu pingente, que é o pingente do Instituto É Hora de Curar o Mundo, que está fazendo pesquisa aqui no Brasil, e após esses 50, você continua com o mesmo pacote, até meio-dia com o Mundo Neuro, e depois do meio-dia, o pacote Driblando Exaustão, Formação e Gestão de Mudanças. A partir de terça-feira, só PNP e FNA, por esse valor à vista ainda, 2.497, tá? Então, esse valor aí, esses R$500 de desconto permanece para vocês que estão participando da Semana Neuropsipro comigo, tá? Se você tiver dúvidas, você vai chegar lá na nossa parte de vendas, aqui, ó, quando você chegar lá, na nossa página vai ter um WhatsApp direto, na página do curso, na segunda-feira, você pode falar com a minha equipe, eles vão estar lá prontos para sanar suas dúvidas, tá? Na segunda-feira. Não fale com a equipe que está mandando os links para vocês, é o link da página do curso, que eles vão estar prontos ali para te responder, caso vocês tenham dúvidas, tá bom? No mais, gente, é isso. No mais, eu espero vocês na segunda, 7h30 da manhã, se inscrevendo e ganhando esse pingente. Espero vocês dentro do PNP e espero vocês domingo também, porque a gente ainda vai ter, repito, é uma super aula que a gente preparou para vocês, que a gente vai ter esse estudo de caso e as 2 técnicas, tá bom? Um beijo para vocês e nos vemos.